exaltado, glorificado seja a grandeza do único que é digno. Que o Santo Espírito possa visitar a nossa mente, o nosso espírito, para compreendermos a Tua palavra. Eterno Espírito, visita-nos neste momento para a compreensão da Tua palavra. Eu estou escrevendo uma série de vídeos, estudos, sobre o início do Adventismo, para aqueles mais recentes, quem sabe de 30, 40 anos para trás, que muitas vezes aqueles mais velhos no ministério, os pastores, escondem a verdadeira história do início do Adventismo. E parece que muitos adventistas têm a memória um pouco curta. E por isso, nestes estudos, eu estou relembrando um pouco desta história. Da história macabra, pesada, que manchou a história, o início do ministério adventista. E este início, muitas famílias foram separadas, casais se separaram, houve suicídios. Imagina os senhores, você está vivendo em perfeita harmonia, paz, com a sua família, com os seus filhos, e de repente alguém chega pregando para você a palavra, abrindo a Bíblia, mostrando certas coisas, e você acredita. De repente você vende todos os seus bens, tudo aquilo que você tem, você desfaz, crendo naquela mensagem, e de repente você vê sem nada, o caos total entre a sua família, e aí você separa da sua família, separa dos seus filhos. E assim começou este movimento da Igreja Adventista no ano de 1844, o qual a Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca se retratou, nunca pediu perdão para as famílias prejudicadas. Ellen White morreu no ano de 1915, nunca escreveu se retratando, pedindo perdão por esse erro gravíssimo, por esta mancha difícil de apagar na história do Adventismo. Por isso, muitos membros do ministério adventista ignoram, tendem a se esquecerem. Mas este fato clamoroso
está bem vivo nas memórias, na memória eterna do nosso Criador. Estes fatos vergonhosos, os quais muitos usaram a palavra para levar ao caos dezenas e centenas de pessoas, de famílias. Este ato clamoroso está escrito com ponteiro de ferro, jamais será apagado, porque não houve um profundo arrependimento nem da Igreja Adventista e nem da senhora White. Nunca ela se retratou reconhecendo o seu erro gravíssimo. Pelo contrário, ela ainda continuou prevendo datas para o retorno de Cristo nesta terra. O ministério adventista, a igreja adventista, é como se tivesse alguém muito faminto, sedento, para tomar um copo com água. E os pastores dissessem: vou apanhar água para você. E fosse a quilômetros e quilômetros de distância, e quando ele chegasse sem a água, aquela pessoa sedenta se perecessem por falta da água. Traduzindo, na igreja adventista existe uma grande carência. Os irmãos, as famílias estão passando por muitas dificuldades, na sua maioria desempregadas, enfermas, com dificuldade de pagarem os seus vencimentos, muitas famílias endividadas, muitas separações, os filhos abandonando a fé, e os pastores tendem a ignorar todos estes fatos ao subirem diante do púlpito para trazer uma mensagem, para ajudar, para mitigar a sede destas famílias. Eles pregam 2.300 tardes de manhãs, a lei de Deus, a marca da besta, decreto dominical, mensagens que não têm nada a ver com o evangelho da salvação. Por isso, aqui eu falo com autoridade. O ministério adventista, o ministério de teologia dos adventistas são reprovados pelo Espírito, porque a mensagem que os mesmos estão pregando não passa nem próximo do Evangelho do Reino. Imagina os senhores, Cristo pregando para os discípulos 2.300 tardes e manhãs, santuário, mensagem de Nabucodonosor, de Daniel e outras mais.
mensagens que não têm nada a ver com o evangelho do reino, com o verdadeiro evangelho. Então estas famílias sedentas na igreja e os pastores pregando mensagens totalmente que não tem nada a ver com o evangelho da salvação. Muito fácil. Atos 1:8. E recebereis poder. Mensagens para o reavivamento espiritual da igreja. No livro de Mateus 28, versículo 20, o Senhor fala: só que você ouvir a interpretação deste versículo na luz do Espírito, conforme será dado. Cristo fala ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Vejam, senhores, o evangelho que o ministério adventista prega e outros ministérios que eu ainda irei falar. Vejam as mensagens que os pastores adventistas estão pregando, se tem algo a ver com o evangelho do reino, o evangelho eterno. Quem sabe alguns crentes adventistas irão ver este estudo, mas prestem atenção o que o seu pastor está pregando no seu ministério, na sua igreja. Se esta mensagem tem algo a ver com o evangelho do reino, com a sede espiritual que a igreja está precisando. E assim, os pastores vão enrolando os seus membros com mensagens que não têm nada a ver com o evangelho eterno, com o evangelho da salvação, com aquilo que a igreja está necessitando. Eu auxiliei vários pastores no ministério adventista. Pasme os senhores, muitos destes pastores, quando subia no púlpito para fazer uma mensagem, as esposas dos mesmos saíam da igreja. Muitos destes, quando estava pregando, as esposas ficavam de cabeça baixa, porque sabiam que estes estavam pregando aquilo que ele não vivia, aquilo que ele não era no seu lar. Estava pregando algo que ele não fazia, que ele não vivia. Então, por isso, quando os senhores ouvirem falar de algumas separações de pastores,
que um grande percentual deles estão partindo para o segundo matrimônio, não culpam as esposas. Porque os pastores adventistas, na sua maioria, são mestres em pregar aquilo que não vivem. São especialistas em pregar aquilo que eles não obedecem. E por isso muitas esposas destes pastores são criticadas, são muitas vezes humilhadas. Não estou aqui defendendo as esposas, porque realmente muitas destas têm as suas dificuldades, mas como exemplo, muitos destes homens são especialistas em pregarem aquilo que eles não vivem. E muitas destas mulheres estão cansadas da hipocrisia dos mesmos. Então, a palavra, o evangelho do reino, é muito claro. São enganados aqueles que querem ser enganados. O evangelho do reino está nos 4 primeiros livros da palavra: Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes 4 evangelhos encontram-se as verdades para nossa salvação, para nossa redenção, para irmos morar na glória com o nosso Criador. Não há necessidade de profetas terceiros, de livros, de profecias de Daniel, de 2.300 tardes e manhãs, porque as verdades para a nossa salvação estão contidas claras. O evangelho do reino são como letras azuis num papel branco, claro, nesses 4 evangelhos. Por isso, muitos membros do ministério adventista e outros que eu irei falar estão sendo enganados porque são muito infantis. São infantis na palavra, porque ao menos prestam atenção na palavra. Cristo mandou ensinar somente aquilo que ele havia ordenado. E o que Cristo ensinou está nos 4 pilares, nos 4 evangelhos. Não precisamos acrescentar mais nada. E eu irei falar no restante dos outros evangelhos, os livros de Paulo, de Tiago, o que significa, os quais muitos daqueles que estão nos púlpitos, que cursaram teologia, não sabem o que significa. E para a glória do Altíssimo, eu irei explicar para os senhores o restante dos evangelhos. Quem sabe o senhor, a senhora, ouviu as mensagens sabáticas e tem o desejo de ir para o ministério,
porque falaram com o Senhor, com a Senhora, sobre as mensagens sabáticas. E o Senhor foi comovido, achou muito bom. Lá eu estive por 20 anos. A palavra fala, assim falai e assim procedei. Não vale a pena estar no ministério em que falam muito, mas não praticam aquilo que falam. Que o Senhor nos dê a sua plenitude, a graça do Espírito, para que nós possamos compreender estas verdades no nosso dia a dia. Eterno Criador, nos dê a sabedoria do Espírito. Abençoe este homem, esta mulher, que compreendam a palavra e que juntos possamos preparar para o grande dia. Não importa o copo que você está com ele na mão, eu sempre oro na água, porque eu creio naquilo que o Senhor, o Espírito, tem colocado no meu coração. Então, se você tem um copo com água e quer, participe comigo, já falando com você que nós estamos vivendo num mundo de muitas enfermidades, em que a fé, a nossa fé, deve ser colocada, posta em evidência todos os dias. Eis o porquê eu tenho todos os meus estudos orado no copo com água. Se você crer, você será visitado, a sua saúde será visitada para a glória do Santo Espírito. Senhor, ponha nesta água as tuas virtudes, a tua bênção, o teu poder. Quem dela participar receberá bênçãos e serão visitados a sua saúde para a glória do Santo Espírito. Beba da água, seja visitado, seja abençoado para a glória do Espírito. O Senhor te abençoe, te guarde, a você, todos que fazem parte do seu dia a dia. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.